A palavra nesta noite tem por tema o perigo de viver no quase. Diga para o seu irmão, há um grande perigo em viver no quase. Ok? Então nós vamos entender o que é isso nesta noite. O capítulo 1 de Ruth, por favor, coloque aí do primeiro versículo e nós vamos ler alguma parte aqui. Maravilha. Na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra. Um homem de Belém, diga Belém, de Judá, foi viver com sua mulher e com seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. Aí coloca assim, algum tempo, aí daqui a pouco tu vai ver. Algum tempo parece que é assim, né? Alguns dias apenas. O homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram eufrateus, de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou com os 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas, diga mulheres moabitas. Uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. Depois de terem vivido lá por quantos anos? Foram passar só alguns dias, né? Depois que moraram ali 10 anos, vamos ver o que aconteceu. Morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela partiu com as 2 noras, diga, ela partiu com as suas 2 noras do lugar aonde morava, e juntas empreenderam a caminho rumo à terra de Judá, ou seja, de Belém. Então Noemi disse às suas noras: vão, retorne cada uma de vocês para a casa da sua mãe, que o Senhor seja bondoso com vocês, como foram bondosas cada qual com o seu marido e comigo. O Senhor conceda que cada uma encontre segurança no lar de outro marido. Em seguida deu-lhes beijos de despedida. Elas, no entanto, começaram a chorar alto. Diga, elas choraram. E lhes disseram: não, voltaremos com a senhora para junto do seu povo. Noemi, porém, disse: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Acha que eu ainda poderia ter filhos que pudesse casar com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora. Estou velha demais para ter outro marido. Mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. Novamente começaram a chorar. Diga, começaram a chorar. Depois Orfa deu um beijo de despedida na sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, a sua concunhada está voltando para o povo, diga, voltando para o povo, e para os deuses dela, diga, para os deuses dela, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo para que te abandone, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Onde tu pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Ministrei numa conferência sexta-feira, ministrei em outra ontem, e estou eu aqui hoje. E Deus trate aqui minha garganta. Vamos lá. A maioria de vocês estão bem acostumados a ouvir esta palavra
acerca de Ruth, uma mulher exemplar, né, que abandonou seu povo, sua parentela, e pegou a sua sogra e voltou para Belém, junto com a sogra dela, ao ponto de firmar uma aliança até que a morte as separasse. E eu já ministrei tanto sobre isso aqui, porque é uma mulher admirável. Mas hoje eu não quero falar de Ruth. Hoje eu quero falar de outra mulher. Eu quero falar de Orfa, a outra nora de Noemi. Então vocês entenderam bem, ok? Elimeleque pegou sua esposa e seus 2 filhos, saíram de Belém, diga Belém, casa do pão. Ou seja, Belém era onde o povo de Deus estava estabelecido. Mas ali houve um tempo de fome naquela terra. Só que o povo de Deus permaneceu lá. Mas Elimeleque se aventurou indo para Moabe, que daqui a pouco tu vai saber que desgraça que é Moabe. Ok? Então ele decidiu ir para Moabe com a sua família. E ali ele morreu. Mas os filhos dele casaram com mulheres moabitas, que naquela época o povo de Deus, a ordem de Deus era: nunca se case com um povo desconhecido. Não se case com um povo que não seja o povo, o meu povo para vocês. Mas aqueles homens casaram com mulheres moabitas. E claro que Elimeleque e Noemi ensinaram sim os preceitos de Deus para aquelas mulheres ali. Ensinaram para elas o que era viver com o Deus de Israel. Mas aqueles rapazes também morreram. E agora 3 viúvas ficavam. Na terra de Belém, como que era estabelecido as coisas? Quando um irmão morria, se tivesse outro irmão, esse irmão era obrigado a se casar com a cunhada para dar descendência na terra da linhagem do irmão dele. Mas aí Noemi falou assim: eu não tenho mais filho, e mesmo se eu tivesse a oportunidade de casar novamente e eu tivesse filho, vocês iam esperar meus filhos crescerem para casar com vocês? Então eu não tenho filho para vocês. Volte para o povo de vocês, volte para os seus deuses e volte para as suas casas, porque eu não tenho nada para oferecer para vocês. Então ali Orfa toma a decisão de voltar. Vocês entenderam isso? E Ruth tomou um posicionamento: não, eu vou com você até que a morte os separe. Ok? Se a gente andar aí, caminhar em todo o livro de Ruth, nós vamos ver que para Ruth teve um final extraordinário. Porque Ruth chegou em Belém e bem na época de uma grande colheita, e na nossa linguagem hoje, o maior latifundiário, o maior agricultor daquele tempo ali, chamado Boaz, se apaixonou por Ruth, se casou com ela, sabe assim, e a princesa que teve um final maravilhoso, né? Ali, felizes para sempre. Ruth teve esta oportunidade na vida dela. Casou-se com um homem extraordinário e ela se tornou agora a bisavó de Davi, ao ponto de chegar até a linhagem de Jesus. Então, Ruth fechou com chave de ouro. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Eu quero falar para você aqui uma coisa muito profunda, ok? Fale para o seu irmão: todo mundo fala de Ruth. Fala: todo mundo exalta a fidelidade dela. Todo mundo celebra a sua coragem. Mas hoje para a igreja aqui, agora eu estou falando para você, hoje existe uma mulher nessa história aqui que deveria assustar toda a igreja de Cristo na terra. E o nome dela é Orfa. Por quê? O mais perigoso de toda essa história aqui é que Orfa não era uma mulher perdida no pecado. Não, Orfa foi ali estabelecida dentro da casa de Noemi e de Elimeleque, com os preceitos de Deus. Então Orfa sabia como é que vivia o povo de Deus, porque eles viviam os preceitos de Deus ali. Então, não é uma mulher assim que desconhecia a vontade de Deus para ela. Ou seja, a mesma coisa para a nossa vida. Estamos servindo ao mesmo Deus aqui de Noemi, estamos servindo o mesmo Deus de Israel,
Deus não mudou, continua sendo o mesmo. Nós estamos estabelecidos como igreja de Cristo na terra, ok? Então, Orfa sabia de tudo isso. Assim como Orfa aqui não era uma mulher rebelde, não, ela não era. Ela não era uma mulher incrédula, porque ela já tinha ouvido tudo, assim como Ruth ouviu, ao ponto de tomar a decisão de ir para Belém, tipo assim, não, eu quero viver sobre o seu Deus, eu quero viver com o seu povo, eu quero viver os seus preceitos, eu quero viver na mesma dimensão que você vai viver, Noemi. Então, a órfã também, como ela tinha sido ministrada tantas vezes, ela poderia ter tomado também essa decisão. Então, ela não era uma mulher incrédula, ela não era uma pessoa fria espiritualmente, não, porque ela já estava na condição do povo de Deus por causa da linhagem dos maridos delas. Aí, quando a gente lê o texto, olha o que a gente vê ali. Orfa e Ruth vai para o caminho, no destino de Belém. E lá no caminho, Orfa chorou também, porque diz 2 vezes lá no texto, que ambas choraram. Né? Quantos cultos aqui tu chora? Quantas coisas acontecem lá na tua célula, você é tão tocado pela palavra que você chora diante do Senhor. Domingo passado, o que foi aquilo? Né? Se tu saiu daqui sem derramar uma lágrima, toma cuidado, que tu está quase no quase. Né? Ela chorou na estrada, ela se emocionou ali, ela sentiu a profundidade de se desvincular de Noemi, que era uma serva de Deus. Ela caminhou um trajeto assim bem longo, porque está escrito que ela fez. Assim como nós estamos na caminhada, que caminhada que nós estamos trilhando? A caminhada da eternidade. Nós estamos trilhando a caminhada da volta de Jesus, que qualquer hora Ele pode vir nas nuvens dos céus, arrebatar a igreja e fui. Diga aí para o seu irmão, daqui a pouco eu fui. Fale você. Você vai também? Ou você vai desistir no meio da caminhada? Porque olha o que aconteceu aqui com Orfa. Estava na mesma caminhada. Destino a Belém, casa do pão. Voltar para a presença de Deus. Ser suprida de toda necessidade. Aí, tu que acha que se Deus deu um Boaz para Ruth, não daria também um outro Boaz para Orfa? Com certeza daria. Então ela estava na mesma caminhada, ela estava no mesmo caminho. Dá uma cutucada aí. Diga assim, nós estamos na mesma caminhada. Fala assim, você vigia. Fala, eu estou vendo que tu tem chorado. Eu vejo que você sente a presença de Deus. Que você está no caminho. Aí escute. Ela quase foi para Belém. Diga para o seu irmão, ela quase foi para Belém. Para a casa do pão. E é exatamente nesse quase aqui que torna toda essa história muito perigosa. Para quem? Foi terrível para a órfã, que a Bíblia não fala mais dela, mas fala que ela voltou para Moabe, para o povo dela, e diz o quê? Voltou para os deuses dela, ou seja, para os demônios dela. Cuidado com quase. Porque não era aqui uma sonsa, não era. Era alguém que já tinha experimentado do que era servir o povo de Deus. Vamos caminhar aqui. Fale para o seu irmão, porque o maior perigo espiritual não é apenas rejeitar Deus. O maior perigo é viver perto suficiente para sentir a presença, mas longe demais para atravessar o caminho. Então vamos lá. Vamos caminhar aqui no raciocínio. O maior perigo
não é quando a pessoa diz, não quero mais. Porque para uma pessoa falar, eu não quero mais Deus, é que essa pessoa nunca teve Deus. Ok? Então essa pessoa nunca teve Deus. Se a pessoa falar, não quero mais Deus, um absurdo. Então essa pessoa nunca esteve perto de Deus. O perigo terrível aqui é chorar, sentir a presença de Deus, falar em nome de Deus, ministrar em nome de Deus e chegar no quase. E quando está ali para atravessar a parte mais importante da nossa vida e da nossa história, é voltar para trás. Este é o maior perigo. Diga para o seu irmão, tome cuidado. E não olhe para trás. Aí a gente fica aqui imaginando diante de uma palavra dessa. Quantas vezes nós já choramos nesse altar? Quantas vezes nós já buscamos a face de Deus aqui? Quantas vezes nós chegamos quebrado, arrebentado por aquela porta, sentamos aí e Deus trouxe uma resposta tão poderosa na nossa direção e a gente vai para casa aliviado, numa alegria, porque Deus falou conosco. Sabe, domingo passado, a presença de Deus tomou todo esse ambiente. Quem é que não se arrepiou semana passada nesse ambiente, nessa esfera, dessa presença de Deus? Nós ouvimos Deus falar aqui, escancaradamente, como todo domingo Deus tem falado, como Deus está falando agora. Que Deus está falando conosco, né? Quanta caminhada nós já estamos juntos, quantas coisas nós já fizemos juntos aqui na presença de Deus, meu Senhor. Mas aí quando Deus começa a exigir uma ruptura, uma separação, ali, vamos falar da órfã, a gente pode meter o pau na órfã. Vamos meter o pau na órfã, para ver se a gente se adequa. Né? Chegou ali, sentiu tudo, pai e chorou, e abraçou, e lamentou, mas na hora que ouviu, nós vamos ultrapassar aqui, como chama as divisas dos estados, da fronteira. Quando estava chegando na fronteira, para atravessar, a bicha recuou. Não vou não, porque quando eu passar dessa linha aqui, eu vou ter que virar mais santa, eu vou ter que assumir mais responsabilidade, e eu não estou pronto para isso. Falei para o seu irmão, começar é fácil. Fala, difícil é continuar no processo. Quando esse processo começa a matar todas as versões antigas de nós mesmos. Porque as nossas versões antigas, elas querem se manifestar sempre no nosso coro. Elas querem se manifestar. Sabe aquela mentirinha que leva para o inferno? Essa mesmo. Sabe aquelas situações que não te cabe mais, como filho de Deus e como filha de Deus? Essas mesmo. Quando a travessia, como é o nome? A fronteira. Quando a fronteira tu tem que soltar esses lixos que ainda está aí nas tuas costas, eu tenho que atravessar essa fronteira, eu tenho que matar essa versão de busca de demônio no meu couro. Não sei se vai dar certo, não. Eu acho que eu vou parar por aqui mesmo. Vamos lá, isso era só a introdução, tá? Então, primeira coisa. Órfã nos ensina que nem todo mundo que começa termina no mesmo propósito. Porque tu lembra quando tu passou em Peniel? Como é que tu voltou do encontro? Querendo pregar até para os cachorros da rua, para os postes, você estava evangelizando. E começou com aquele fogo todo, com aquela alegria toda, com tudo. Eu quero ser santo, eu quero servir a Deus, eu quero
ter conexão com Deus, eu quero viver na presença do Senhor em todo o tempo. É assim que a gente tem que viver. Porque Apocalipse fala: ei, tenho porém contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Reveja aí onde foi que você pecou, onde foi que você me abandonou, e volta a praticar as primeiras obras, senão eu venho e tiro você, o castiçal do lugar, tiro você do ambiente que você não pode estar mais. Era essa palavra mesmo? Era. Orfa saiu de Moabe. Isso significa que por um momento ela decidiu caminhar na direção certa. Ou seja, nós saímos lá do mundo de pecado, nós saímos de lá. Aquele mundo lá não nos pertence mais. Nós estamos trilhando uma caminhada para viver eternamente com Cristo. Ter o caráter de Cristo em nós. Então, Orfa saiu de Moabe. Ela entrou pela caminhada ali, estava meio que decidida a ir para Belém. Ela ouviu sobre o Deus de Israel. Ela caminhou com Noemi. Ela foi tocada pela possibilidade de um futuro extraordinário com Deus. Mas houve um momento que essa caminhada deixou de ser emoção. Quando a emoção, depois que ela secou a lágrima ali, ela falou: o quê? Acho que isso não serve para mim não. Quando a emoção acabou. Toda vez que a emoção acaba, querido, entra agora a parte da renúncia. Porque enquanto nós estamos muito emocionados, a gente toma decisões. Mas quando chega a hora da renúncia, de renunciar algumas situações dessa caminhada aí, é a hora que nós vamos saber se realmente nós vamos ser Ruth ou se a gente vai ser órfã. O nome até da infeliz é órfã. Caminha no raciocínio, por favor. E aí é nesse momento que a emoção acaba e que a renúncia se estabelece, é nesse momento que alguns param no meio do caminho. Cadê aquela célula tão maravilhosa que você tinha? Cadê? Cadê aquela alegria toda de ganhar vidas para o reino de Deus? Cadê? Cadê aquela vontade intensa de estar na presença do Senhor ao ponto de você desejar, querer que todos os dias tivesse culto nesta casa? Cadê? Cadê aquela aliança tão forjada que você tem com o seu líder? Cadê? Cadê às vezes que o seu líder te liga e fala: olha, nós vamos fazer, dessa vez não vai dar não. Ô líder, hoje não vai dar não, hein? Quando é na outra semana, ô líder, hoje também não vai dar não, hein? Cadê? É nessa trajetória de renúncia que muitos abandonam, que muitos param. Porque enquanto o evangelho é bem emocional, porque quem aqui não gosta do culto da primícia, que é um reteté, um xeberê, é um movimento e todo mundo pula e todo mundo profetiza e todo mundo é maravilhoso. Só que o evangelho, ele não pode ser emocional. O evangelho de Cristo, ele não é emocional. E eu quero te provar. O evangelho de Cristo é cruz. Aleluia! Porque enquanto está curando cego, curando mudo, levantando morto, todo mundo chora, todo mundo glorifica, todo mundo sente. Mas o evangelho é cruz. O evangelho é renúncia. O evangelho é compromisso real. Porque enquanto você estiver no emocional, quando chega num culto como esse, que esse culto está muito ruim. O evangelho é cruz, querido. Cruz. Quando o evangelho começa a confrontar, selecionar, quebrar, arrancar, separar, aí muitos voltam. Não vou entrar nesse tal de Belém não, porque é muita renúncia que eu preciso. Lucas 9,62, esse é para nós, esse versículo. É um dos versículos que eu mais amo na Bíblia.
E deve ser um dos versículos que você mais ama na Bíblia. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Diga: eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo. Fala para 3 pessoas. Agora você diz para essa pessoa: ei, Jesus disse que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meu Jesus, olha esta palavra. Ei, não dá para voltar para trás. Não é uma opção voltar para Moabe. Não é, para o crente não é uma opção. Para os filhos de Deus não é uma opção voltar para Moabe. O nosso destino é Belém. É casa do pão. É onde tem alimento para nos sustentar. Aleluia! Não é uma opção para os filhos de Deus. Ok? E órfã representa pessoas que gostam da direção de Deus, mas não suporta o custo da transformação. Então essa é a órfã. Eu gosto de direção, eu gosto de milagre, eu gosto quando Deus fala comigo, abre uma porta para mim, eu amo essa parte. Mas quando chega na parte da transformação, essa parte eu não gosto. Ela queria um futuro, ok? Ela precisava de um futuro. Era uma mulher que era viúva. E uma mulher viúva, naquela época, em qualquer situação, era uma desgraça. Era sinônimo de maldição. Ser viúva era um sinônimo de maldição. Porque era uma pedra de tropeço dentro da família. Quem é que quer casar com uma viúva jovem? Quem é que quer? Elas eram tão jovens que nem filhos elas tinham ainda. Então, a maioria das pessoas não queria casar com uma viúva. Queria uma virgem, não uma viúva. Então era uma pedra de tropeço dentro da casa de um pai receber uma viúva, ok? Então ela queria um futuro, mas ela ainda estava ligada muito emocionalmente e espiritualmente ao passado dela. Ela queria um futuro, mas um futuro em Belém era transformação. E as raízes de órfã estava muito ligada ao seu passado. Ao seu passado aonde? Moabe. Então, que raízes que ainda está em você, tentando te puxar para Moabe de novo? É muito sério. Quais são as raízes que ainda te puxam? Porque se você ainda vive em práticas de pecado, que não condiz com a palavra de Deus, são raízes de Moabe dentro de você, tentando te arrastar para o seu passado. E como é? O que é que você vai fazer a respeito disso? E existe gente vivendo exatamente assim. Quer viver a promessa, mas sem morrer para Moabe. Não dá para viver a promessa sem morrer para Moabe. Porque Jesus disse: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Então não tem como viver a promessa. Aí você escancara a sua casa e deixa o pecado estabelecido lá. E aí? Não dá. Como que você vai viver a promessa? Se você escancara a casa da sua casa para que o pecado seja estabelecido lá, e você sendo conivente com o pecado. Falei. Muitos querem viver a próxima estação, uma nova estação. A gente falou muito de estação desde o ano passado. Viver uma nova estação. É o que Deus está prometendo para todos nós. Uma nova estação, uma nova estação, uma nova estação. Mas como viver uma nova estação? Preservando os velhos hábitos? Não tem como. Eu quero... Se a gente fala de estação, né? Nós estamos saindo do quê? Do inverno, ok? Entrando na primavera. Em setembro é primavera. Então vamos falar de estação, para você entender melhor. Imagina você entrar na estação primavera, é flores.
é tudo lindo, é muita borboleta, arrastando a escuridão do inverno para dentro da primavera. Não tem como. Então é assim, espiritualmente falando. Não tem como querer entrar numa nova estação de milagres abençoadores para a nossa vida, arrastando a estação anterior. Não tem como. Quer viver propósito, mas sem abandonar as velhas mentalidades. Eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim. Ei, é Belém, é a casa do pão, é a casa de Deus, é o tempo novo, é uma estação nova, é a abundância de Deus na nossa direção, é a resposta de Deus. Foi só Ruth botar o pé em Belém, já desembocou nos dias da colheita. Epa! A nova estação é colheita na nossa direção, minha gente. É colheita. Ruth coloca os pés em Belém, chega ali dentro da casa abandonada que eles tinham deixado para trás. Ela vai dar uma limpada na casa e a sogra dela fala assim: minha filha, é tempo de colheita. E aqui nós temos um costume. Olha dentro da casa do pão como que... Olha como funciona. Ela diz assim: minha filha, pega uma sacola, bota aí do lado e vai lá para os campos. Tem campos ali, vou te mostrar. Ali é os campos de um parente muito próximo meu, muito rico. E o costume daqui é o seguinte: o costume do povo de Deus, os segadores, os colhedores, ok? Eles iam colhendo, e o que cai no chão, minha filha, vamos supor que tira uma espiga, a espiga no lugar de cair na bolsa caiu no chão. Eles são proibidos de pegar do chão e colocar na bolsa. Eles estão pegando ali feixes e feixes de trigo. O que cai no chão eles não podem tocar, porque é para aqueles que estão desprovidos. É para os pobres, é para quem está desprovido. Então, filha, você vai atrás dos segadores e tudo que cair no chão você coloca dentro da sacola e traz para a gente comer. Aí ela chega lá desta maneira, colhendo ali. Aí a Bíblia diz que o dono de tudo aquilo bateu o olho e perguntou: quem é aquela? Aquela é a nora, viúva de Noemi. Noemi chegou desprovida de tudo, é a nora dela. A Bíblia diz que Boaz achou graça naquela mulher. E quando foi no fim do dia, durante o dia falou: dê água, bastante água para ela. Que era a hora de colher ali, está muito calor e aquela coisa toda. E no final da tarde, mandou que ela se assentasse no lugar de honra para ela poder comer e desfrutar. Isso é a pregação da semana que vem. Volta para cá. Ei! Ela queria viver propósito, assim como nós queremos viver propósito de Deus, mas sem abandonar as velhas mentalidades? Não. Eu quero entrar na próxima estação livre, solta, abençoada, pronta para acolher tudo que Deus tem na minha direção. Aí a pergunta para você é: o que você quer? Responde. Ei! Orfa queria experimentar o extraordinário, mas ainda encontrar conforto comum lá em Moabe. Ela se sentia confortável em Moabe. 2, Moabe não era só um lugar. Mas é tão ruim esse Moabe assim, apóstola, que foi terrível ela voltar para Moabe. Então você tem que entender o seguinte hoje: o que era Moabe para aquele povo e o que é Moabe hoje para nós. Então presta atenção. Moabe não era apenas um lugar, um ambiente. Moabe era uma mentalidade. Eu preciso te explicar aqui quem que era Moabe. No livro, não precisa colocar não. Todo mundo aqui lembra de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Abraão tirou Ló de lá de onde estava, trouxe, caminhou com ele. Ló enriqueceu absurdamente, cresceu muito porque estava do lado de um homem de aliança com Deus, que era Abraão. E aí chega uma hora que as riquezas eram tão grandes, era tanto rebanho, eram tantos pastores,
tanto de Abraão quanto de Ló, que não tinha mais como caminhar junto. E os pastores começaram a brigar ali. E aí Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, manda Ló, se aparta de Ló imediatamente, não dá mais para caminhar. Manda Ló caçar o rumo dele, manda ele escolher. Abraão chega para ele e fala assim: ô Ló, nós vamos nos separar. Você já está muito abastado aqui, está riquíssimo. Agora procura um lugar. Para onde você quer ir? Para o sul ou para o norte? Se você escolher o sul, eu vou para o norte. Se você escolher o norte, eu vou para o sul. E ele disse: eu quero as Campinas, porque aí teria muito pasto para ele. E as Campinas era o lugar que dava acesso a Sodoma e Gomorra, as cidades mais tenebrosas da história da humanidade. Terríveis. E Ló pegou sua esposa e as filhas dele e foi morar em Sodoma e Gomorra. Chegou um tempo que Deus disse assim para Abraão: Abraão, eu vou mandar pedra do céu com fogo para destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão entra na presença de Deus e fala: Pai, por favor, não faça isso. Se tiver lá, resume a história, se tiver alguém que presta lá, o Senhor não destrói tudo, não tem ninguém que presta lá. Aí ele intercede: meu sobrinho mora lá com a família dele. Aí Deus fala para ele: eu vou mandar os 2 anjos lá, retirar eles, porque eu vou destruir aquelas cidades. E ok, os anjos chegam lá, Ló recebe os anjos falam: olha, nós vamos sair daqui a pouco, e ninguém olha para trás, que se olhar para trás, vai virar uma estátua de sal e vai virar desgraça, vocês vão morrer. Não olhe para trás. Ok, pegou a esposa, as 2 filhas e começaram a sair da cidade. Quando eles pegaram as Campinas, a mulher de Ló, a mentalidade dela era o quê? Sodoma e Gomorra. Ela gostava daquilo lá. E o fato dela gostar daquilo e o coração dela estar lá naquilo, ela olhou para trás e a Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal. Os anjos catou Ló e as suas filhas e levou e tirou daquele ambiente e destruiu Sodoma e Gomorra, que hoje é o lugar onde está o Mar Morto, que quando você for em Israel, você vai entrar lá no Mar Morto, a gente não afunda, que eu falei: eu vou tirar a prova se esse breguete aqui não afunda mesmo, não afunda mesmo, eu não sei nadar, e eu fiquei flutuando lá, porque não afunda mesmo, não. É tanto teor de tanta coisa ali, que nada sobrevive ali. Deus destruiu e está destruído, e pela profecia, águas que vêm direto do trono de Deus vai entrar lá e vai resgatar muita gente. Volta para cá. Ló pega suas 2 filhas e vai morar dentro de uma caverna. Diga caverna. E quando chega dentro daquela caverna, as filhas que tinham uma mentalidade de Sodoma e Gomorra, olha, tudo está aqui, ó, na nossa mente. Se a nossa mente não for liberta, não tem como Deus atuar em nós. A mentalidade daquelas 2 moças, a mentalidade delas, o coração delas era de Sodoma e Gomorra, ao ponto delas tomarem uma decisão. Bota na tela aí, Gênesis 19. Elas tomaram uma decisão e elas disseram o quê? Nós vamos embebedar o nosso pai, e essa noite eu durmo com ele para gerar filho dele. Amanhã a gente embebeda ele de novo e você dorme com ele. A mais velha dormiu com o pai na primeira noite e a mais nova dormiu na segunda noite. E foi da filha mais velha que nasceu a bexiga do tal do Moabe. Moabe é o nome do filho de Ló com a sua filha mais velha, Moabe. E era tanta tragédia, era tanta desgraça, ter filho do próprio pai, que esse povo se tornou o quê? Os moabitas. O povo que tinha a mesma mentalidade de Sodoma e Gomorra. Então você está entendendo por que é que ela não podia voltar para Moabe? Que agora o nome da cidade era Moabe. Não, 19:33. Naquela noite deram vinho ao seu pai, e a filha mais velha foi e se deitou com ele, sem que o pai percebesse, quando ela se deitou, nem quando se levantou. 4. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai, vamos dar-lhe vinho. Também esta noite você se deitará com ele, para preservar a vida e descendência. Viva a descendência. Então a outra vez deram vinho ao seu pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele, sem que o pai percebesse quando ela se deitou, nem quando se levantou.
Assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas. 38. A mais nova também teve um filho e deu o nome de Benjamim. Este é o pai dos Amonitas até hoje. Volta para cá. Um dos piores povos da terra, os Moabitas e os Amonitas, se tornaram inimigos do povo de Deus. Então é por isso que Orfa não deveria ter voltado para lá. Aposto-lhe hoje quem é? É o mundo que nós saímos de lá. Lá é Moabe. Ok? Ficou claro para você? Então vamos lá. Uma vez que tudo isso aconteceu, ao longo do Antigo Testamento, Moabe tornou-se símbolo de uma nação frequentemente associada à idolatria, que é o que mais Deus abomina. Diga idolatria. Idolatria? Ah, eu não sou mais idólatra, porque eu não sou mais católico. E você acha que idolatria é só imagem de escultura? Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração. Vou te dar um toque aqui. Sabe aquela pessoa que você não perdoa de jeito nenhum? Isto é idolatria. Porque você fala assim, eu não consigo perdoar. Você está dizendo, Deus não é suficiente para tratar o meu interior ao ponto de eu perdoar aquela pessoa. Então, se você colocou aquela pessoa no seu coração, no lugar de Deus, você é uma idólatra. Então, se tem raízes de Moabe dentro de você, é noite de você se libertar. Porque é símbolo de idolatria, de sedução espiritual e a oposição ao povo de Deus. Ah, eu não concordo que prega isto na igreja. É oposição à palavra de Deus. Tudo aquilo que vem do altar do Senhor na nossa direção e que eu e você não concorda, é oposição à palavra de Deus. É oposição aos princípios de Deus. Então, abre seu coração nesta noite e faça como Ruth, atravessa a fronteira. Porque se você ficar no quase, o quase vai te levar de volta para Moabe. Então vamos lá. Perceba a profundidade disso. De idolatria, sedução espiritual e oposição ao povo de Deus. Orfa não estava apenas voltando para uma terra, ela estava voltando para uma história de vida. E qual é a nossa história de vida? Bom, é bom a gente lembrar. Sempre eu me lembro qual é a minha história de vida. Aonde foi que Jesus me encontrou? Porque se eu tiver amnésia espiritual, eu volto para Moabe rapidinho. Então eu sempre forço a minha natureza carnal a lembrar do Moabe que eu saí. Aonde foi que Jesus me encontrou? Jesus me encontrou numa depressão, querendo tirar minha própria vida e quase matei meus filhos. Foi aí que Jesus me encontrou. Então eu preciso sempre me lembrar o que Moabe representa para mim. E é aonde você tem que lembrar o que Moabe representa para você. E do que é que Jesus te libertou para que você não volte para Moabe. Amém? Ela estava voltando para a história dela. Ela estava voltando para os seus antigos deuses. Ela estava voltando para os seus antigos padrões. Moabe representa aquilo que já não serve mais para a sua nova estação. Então tudo que está provavelmente te impedindo de entrar na próxima estação é Moabe. E é o quase que eu voltei para Moabe. É tudo aquilo que te impede de entrar na próxima estação, mas ainda parece confortável demais para você abandonar. Ah, não vou abrir mão disso aqui não, ainda dá tempo de eu ainda curtir esse negócio aqui, que não é bem de Deus, é quase de Deus. O quase de Deus é de quem? É do diabo. Isso aqui é quase de Deus. Sabe o quase de Deus? É isso que Deus está falando. Não te cabe mais. Não te serve mais como filho de Deus. Vamos entender. Quer saber claramente o que é Moabe?
Nossa, glória a Deus. Ou você está muito em choque, ou você não está querendo ultrapassar a fronteira. Misericórdia, eu vou perguntar de novo. Tu quer saber o que é Moab? Sim. Glória a Deus. Moab é o relacionamento que Deus já mandou você romper. Sabe esse relacionamento tóxico? E você está dando murro em ponta de faca. Você vai contra pais, você vai contra líder, você vai contra um bocado de gente. Mas você se sente confortável ainda, porque a tua mentalidade é de Moab. E tudo que começa errado, termina errado. Nem precisei eu pregar, que tu já sabe. Moab é esse relacionamento safado que você está tendo, que Deus já mandou você sair dele, mas você permanece. Moab é aquela mentalidade pequena que limita a tua fé. Sabe quando você fala assim, eu não acredito que Deus pode realizar isso na minha vida? Isso é Moab, querido. É você não crer que Deus pode realizar o impossível na sua vida. Isto é Moab. Moab é o pecado acariciado em segredo. Sabe quando você começa a acariciar o seu pecado? Tipo assim, pecadinho de estimação, delícia, gostoso. Gente, se o pecado fosse ruim na sua prática, quem é que iria entrar em pecado? Ninguém. Mas o pecado, na sua prática, ele é gostoso. Que se fosse ruim, tu não tinha caído de boca nele. E tu caiu de boca nele. Então Moab é esse pecado aí que você acaricia ele, mas você vive colado nele. Moab é o trauma que virou identidade em você. Você tornou o seu trauma. E ainda fala assim, eu não faço isso porque é o meu trauma. Você fez do seu trauma a tua identidade. E fique sabendo, você não é o teu trauma. Todos vocês que receberam Jesus na sua vida, a tua identidade é de filho e filha de Deus. Sacode esse abençoado que está do seu lado. Não, vocês estão com vergonha, né? Porque tem visita, aí você está preocupado assim, o que eu vou falar para a visita? Fala para a visita, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Fala, essa é a tua identidade. Aleluia. O teu trauma não é a tua identidade. Mas quando você está com a mentalidade de Moab, então você abraça e faz do seu trauma a sua roupagem. Moab é a versão antiga de você que insiste em sobreviver. Você não pode ser a sua versão antiga. Porque todo mundo aqui tem que ser ex alguma coisa. Fala para quem está do seu lado, você é ex o quê? Eu sou ex-endemoniado. E você é ex o quê? É bom tu lembrar que tu é ex. Ex. Aí eu já rasgo o verbo, eu sou ex-endemoniada. E você é ex o quê? Aí essa versão antiga de nós mesmos quer nos abraçar novamente. Vai fazer o que a respeito disso? Vai matar essa versão. Diga, eu vou matar essa desgraçada. Aliás, você nem precisa matar, porque ela já morreu no dia que tu desceu as águas do batismo.
Aí quando ela tentar ressurgir, aí você fala assim, Satanás é você? Sai agora! É isso que eu tenho que fazer. Falei pro seu irmão, e o problema é que existem pessoas. Sabe a pessoa lá? Para não falar assim, ó, porque fala assim, porque existem pessoas. Continua. Existem pessoas tentando caminhar para Canaã, carregando Moabe dentro delas. Ei, não dá para entrar nem em Canaã, nem em Belém, carregando Moabe nas costas. Ok? Aí, fisicamente saíram. Como que é isso? Como que eu carrego Moabe para Canaã ou para Belém? É quando você saiu fisicamente, que como filhos de Deus nós saímos, ok? Mas emocionalmente continuam presos a Moabe. Isto é caminhar rumo à terra prometida, a bênção que Deus tem reservado para você, mas emocionalmente ligada ainda às coisas do seu passado. Mudar de ambiente, mas não mudaram a mente. Fala assim, Senhor, eu estou disposto nesta noite renovar a minha mente. Essas pessoas frequentam o culto, você nem sabe quem são essas pessoas. Hipoteticamente falando, frequentam o culto, mas ainda negociam a velha natureza. Mas ninguém sustenta uma nova estação carregando uma velha mentalidade. Então eu tenho que renovar a minha mente, como diz em Romanos 12, no versículo 1 e 2. Paulo diz, pela compaixão, pela misericórdia, renova a mente de vocês, para vocês experimentarem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Aleluia. 3. O maior inimigo do destino não é o medo. Presta atenção nisso aqui, você tem que entender esse negócio. O maior inimigo do nosso destino não é o medo, é o conforto. Porque se estamos confortáveis, nós nos preocupamos de sair do lugar. Eita, já tome. É que alguém entrou na minha sala para me fazer uma pergunta. Apóstolo, eu estou com medo de tomar uma decisão e eu vim aqui perguntar para a senhora me aconselhar. Tome, a resposta está aí. O problema não é o medo, é o conforto. Que aparentemente, eu estou confortável nessa situação aqui, e se eu sair e der BO ali? Muita gente pensa que o contrário da coragem é o medo. Mas não é não. O maior inimigo do nosso destino é o conforto de uma vida que já sabe que não te serve mais. Mas eu estou confortável aqui, então eu vou ficar quieta por aqui mesmo, que está tudo certo. Porque aí você não corre o risco de ter medo, porque o conforto está ali com você. E o Senhor disse, passa daí logo, sai desse lugar, sai desse ambiente. Toma postura logo no que precisa ser tomado, para que você possa entrar nessa nova estação, de cabeça erguida, cheia de fé, cheia de coragem, cheia de ousadia, para presenciar o que Deus quer fazer nesse restante de ano que Deus tem para nos dar. Amém? É só para aqueles que são crentes, é isso. Aí, ó, por que o maior inimigo não é o medo? Porque quando a gente sente medo, sabe o que a gente faz ainda? A gente corre para Deus quando a gente está com medo. Mas quando a gente está confortável, a gente não precisa de Deus. Porque quando está com medo, corre para Deus ainda. Ai, eu estou com medo. Aí Satanás, né? Ele não quer que você corre para Deus. Então ele te mete um conforto ali, naquela situação, para parecer que está tudo bem. Então se lembre que enquanto você tiver medo, você ainda corre para Deus. Então busca ainda hoje, Senhor, me dá temor para essa situação.
Senhor, me mostra aqui, ó, que eu estou sendo... Não está sendo bênção isso para a minha vida. Orfa voltou porque ainda existia algo em Moabe que fazia sentido para ela. Aí, eu te pergunto, essa situação que você está vivendo faz sentido para você? Essa situação que não tem respaldo nos princípios da palavra, faz sentido para você? Porque se fizer sentido, meu Deus, sua mente está muito conturbada. É noite de você arrancar as raízes de Moabe, assim, de você, e falar, eu não aceito isso mais na minha vida. Eu não quero mais isso para mim. E existem pessoas que não avançam, porque ainda deixaram reservas emocionais no seu passado. Vou deixar uma reservazinha ali, porque vai que eu preciso disso ainda na minha vida. Vou deixar guardado. Ainda deixaram algumas portas abertas que não foi Deus que abriu. E é noite de você tomar decisões radicais. Fecha a porta na cara do diabo nesta noite. Fecha a porta na cara do diabo. E falar que dentro da minha casa não. Nos meus negócios não. Na minha família não. E você sabe qual foram as portas abertas que você deixou? Alguns aqui ainda deixaram vínculos escondidos. Vínculos com algumas pessoas que você não pode ter mais vínculo com essas pessoas. Essas pessoas te levaram para o pecado. Essas pessoas te levaram para a perdição. E na hora que você mais precisou, elas viraram as costas para você. Mas você ainda mantém esse vínculo. Algumas ainda deixaram afetos preservados, com medo de não achar amor suficiente em Deus. Eu vou ter que falar. Deixa eu esperar o Espírito Santo falar aqui se eu posso. Deixaram portas abertas, vínculos escondidos, afetos preservados, mas ninguém atravessa completamente enquanto continua desejando voltar. O quase. Olha o que Jesus disse em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve o Deus de Israel, ou você serve a Moabe. Não tem quase. Não tem em cima do muro. Quem fica em cima do muro? Porque para Deus não tem metade. Ou é ou não é. Então, se você estiver em cima do muro para servir a Deus, você nunca vai servir a Deus. E você está literalmente servindo a Satanás. Porque não tem em cima do muro. Ou você serve a Jesus, ou você serve ao diabo. E isso está lá em Mateus 6:24. Ruth entendeu algo que Orfa não entendeu. E o que foi que Ruth entendeu? Que não existe travessia sem ruptura. Aí ela diz, eu vou contigo. Eu quero que você coloque aqui a passagem que Ruth diz. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Coloque aqui. Eu acho que é o versículo 13, acho. Ruth 1. Olha a ruptura que essa mulher fez. E o que é que nós estamos fazendo? Brincando de ser crente? Brincando que a gente vai ser salvo? Jesus está às portas. Quando ouvires rumores, quando ouvir terremotos, você já ouviu tanto terremoto seguido um pelo outro na mesma semana em vários lugares? Mesma escala, 7 pontos alguma coisa, 8 pontos alguma coisa. É de destruição total. Porque a gente escutava assim, houve um terremoto lá no Japão,
passa-se 10 anos para escutar outro terremoto. Todo dia está acontecendo um terremoto. E é tsunami aqui, é tsunami ali. Jesus está voltando. Qualquer hora Jesus chega. E você vai fazer o quê? Ficar em cima do muro. Ela diz assim, Ruth, porém, respondeu. Diga Ruth. Fala, Deus, eu quero essa essência de Ruth. Ruth, porém, respondeu. Não insista comigo para que eu te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. 17. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. É isto. Ruth aqui está representando o cristão que tem de verdade uma aliança com Deus de Israel. Eu estarei contigo em todo o tempo. Ruth entendeu o que Orfa não teve coragem de viver. Ruth não apenas saiu de Moabe, ela decidiu morrer para Moabe. Aleluia! Quando ela declara, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, ela estava dizendo, eu não vou apenas mudar de endereço, eu não vou apenas sair de Moabe para ir para Belém. Ela está dizendo, eu estou mudando a minha identidade hoje. Porque se o teu povo é meu povo e o teu Deus é o meu Deus, a partir de agora eu também serei uma judia. Eu sou parte do povo de Deus, dos judeus. É isso que ela estava dizendo ali. E hoje a decisão é, eu sou crente. Está muito lindo. Eu sou cristão. Porque cristãos têm muitas vertentes. Eu sou crente. É isso. Eu tenho vergonha de dizer que eu sou crente, então eu falo que eu sou cristão. Porque aí tem os católicos são cristãos, os espíritas são cristãos, um bocado de gente é cristão. Eu sou crente. Aleluia, Jesus. Não venha com essa conversa fiada, eu sou gospel. Eu sou evangélico. Se você é evangélico, você tem que viver o evangelho. E o evangelho é cruz. O evangelho é ruptura. O evangelho é renúncia. E Deus, Ele não está interessado apenas que nós venhamos mudar de ambiente. Ele quer mudar a nossa natureza. Natureza, quando Paulo diz a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza carnal. É isso que Ele quer mudar, não somente o ambiente, Ele quer mudar a nossa natureza. Quer mudar o nosso caráter. De sim, sim, não, não, que o que passa disso é procedência maligna. Ruth entendeu que não dava para viver entre dois destinos, entre dois ambientes. Ela compreendeu que quem tenta preservar a velha vida nunca vai conseguir sustentar a nova. Eu sou de Deus e as suas práticas é de Deus. Se a tua velha natureza carnal é ela que te comanda, você não nasceu de novo. Você precisa nesta noite levantar essa mão e aceitar Jesus. Porque a palavra diz lá em Romanos, se com o teu coração tu crer e com a tua boca tu confessar, então tu serás salvo. Porque tem gente que fala assim,
eu já aceitei Jesus no meu coração, eu sozinho, tarará. Está dizendo, se você crer com o coração e confessar com a sua boca, o que é isso? Eu quero aceitar Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Aí está dizendo, então você será salvo. Se você não fez isso ainda, é noite de você fazer isso. E eu não estou falando isso só para as visitas que estão aqui não, que eu nem sei se é crente ou se não é. Eu estou dizendo para aqueles que se acham crente que nunca aceitou Jesus, porque a velha natureza ainda está no seu couro. É para estes. É aceitar Jesus como Senhor da sua vida. E falar, epa, parou aqui, ó. Vida de pecado não, eu vou me estruturar como um homem santo, como uma mulher santa, para fazer a coisa certa. E então será salvo. E aqui está uma das revelações mais fortes dessa história. Orfa beijou Noemi. Não beijou? Está escrito, nós lemos. Mas Ruth se apegou a Noemi. Porque beijo, Judas também deu. E vendeu Jesus. Por dinheiro. Por 30 moedas. Beijar só a face de Jesus. E não aceitar a natureza dele não faz de você um filho de Deus. Não, não faz. Tem gente que beija os ambientes proféticos. E beija. E entra no manto. E é lindo de se ver até. Mas não se apega ao processo de libertação. Então beijar o profético, mas não viver o profético, não faz você um filho de Deus. Tem gente que ama a atmosfera da presença de Deus, mas não suporta a transformação. Eu amo quando o culto está aquele aleluiado todo, é maravilhoso. Mas mais do que o aleluiado é a transformação dentro de nós. Eu amo o culto da Shalom. Tem gente que congrega conosco que você nem sabe. Hoje não tem live, que eu já ia mandar um abraço. Tem um casal lá no Nordeste, que era daqui da Shalom. E ele foi embora para o Nordeste. E ele tem me ligado uma vez por semana. Falou, apóstola, não tem igreja, apóstola. A gente entra na igreja, daqui a pouco o pastor cai no adultério, fecha a igreja. A gente está sem igreja, então a gente tem que estar onde a gente sempre esteve, na Shalom, e a gente está congregando online. 6 horas da tarde a gente toma banho, senta no sofá, e a gente é ministrado, e a gente toma ceia, e a gente oferta, e vamos que vamos. Até que Deus abra uma porta de ter um homem de Deus aqui para abrir uma igreja. Não tem desculpa para você. Tem gente que ama a promessa. Ama. Deus prometeu algo sobrenatural na minha vida, mas não suporta a cruz. Sem cruz, não tem promessa estabelecida. O quase, diga para o seu irmão, o quase. O quase é um dos lugares mais perigosos que existe. E nós vamos entender isso. Orfa quase atravessou a fronteira. Ela quase atravessou. E talvez isso seja ainda mais triste do que ela nunca ter começado a ter caminhado. Ela deveria da própria casa já ter falado, Noemi, estou voltando para casa. Do que ter quase. Porque tu já imaginou se de repente teve notícias de Ruth? Ruth agora se tornou a primeira dama de Belém. E cadê Orfa? A Bíblia não fala mais dela. Queridos, o quase cria uma ilusão de entrega. Eu quase fui batizado com o Espírito Santo. Olha, faltou isso, quase. Não foi. Diga para o seu irmão, quase
quase mudou, quase rompeu, quase se posicionou, quase viveu o propósito. Gente, é horrível isso. Olha, o meu marido quase foi totalmente liberto. Não foi, querida, não se iluda. Fulano quase viveu o propósito, não viveu nada. Porque propósito não nasce de decisões parciais. Propósito só nasce de posição radical. Eu decido viver isso na minha vida, acabou. O reino não é construído por pessoas que vivem em dúvida. O reino de Deus não é construído por pessoas do quase. Olha o que Jesus disse naquele grande dia: Senhor, eu preguei em teu nome. É o quase. Senhor, eu orei no teu nome. Senhor, eu fiz e aconteci no teu nome. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não conheço vocês não. Sabe quem que é essa raça toda? É os quase. Diga para o seu irmão que você não seja o quase. Daqui a pouco tem gente chamando assim: e aí, quase, tudo bem? Que você não seja conhecido pelo quase. Que você seja conhecido por um homem ou uma mulher de aliança. Aliançados com Deus. Aliançados com a sua pastora. Aliançados com o propósito desta casa. E não como quase. E aí, quase, valeu. Valeu nada. Fulano, eu quase fui lá na sua célula. Quase fui lá te ajudar. Quase semeei na sua vida. Olha, quase. Fala, não quero não. Falei pro seu irmão, se for quase, eu não quero não. Já estou quase acabando. Estou quase acabando. Isso quer dizer o quê? Não. Estou quase acabando. Escute. E hoje Deus está aqui nos confrontando. E eu também, tá? Eu fui moída e remoída com essa palavra lá em casa. Aí o mestre Nélio ministrou de manhã. Ele foi tão moído e remoído que ele falou assim: gente, eu estou ministrando para vocês, mas eu vou à noite para ser ministrado. Porque eu quero sentar para ser ministrado. Gente, isso é que é uma pessoa santa. Que tipo assim, ó, eu já ministrei esse negócio, eu já li, reli, já ministrei. O que eu vou fazer lá? Porque não quer ser quase. Aleluia. E aí o Senhor está nos confrontando aqui. Imagina o Espírito Santo perguntando assim para você: o que tem dentro de você ainda que pertence a Moabe? Qual é o resquício de Moabe que ainda tem dentro de você? Qual é a área que você ainda está tentando preservar, que tem ligação com Moabe? Qual é o apego ainda que te impede essa travessia de você se entregar por inteiro? Qual é a versão antiga sua que você ainda está alimentando ela? Qual é? Eu não sei se você vai aguentar agora essa fala. Você vai aguentar porque você vai repetir. Aí não tem como você correr. Olha bem para o seu irmão aí. Olha bem para o seu irmão e diga assim para ele: porque toda nova estação exige funerais internos. Toda nova estação dentro de nós só vai acontecer diante de um funeral que a gente vai fazer internamente. Essa raiz aqui vai morrer hoje. Eu não vou arrastar essa raiz de Moabe. Eu quero entrar na nova estação, liberto, curado, abençoado, para viver o melhor de Deus. Amém? Aí existem pessoas presas entre as duas estações. Então nem estão totalmente em Moabe e nem está com o pé também em Belém. Vivem no meio do caminho. E como é que essas pessoas vivem? Vivem na indecisão.
Eu não sei o que eu faço. Vive na oscilação. Hoje faz uma coisa, amanhã faz outra. Vive na dualidade espiritual. Hoje eu quero muito de Deus, amanhã eu não quero tanto. Porque amanhã eu preciso pecar, então Deus não pode participar. Aí eu preciso... Vive nessa dualidade espiritual. Um dia avança, o outro dia recua. Um culto estão incendiados, no outro está cabisbaixo, entristecido, amuado. O que você tem? Nada. Mas Deus não chamou você para viver no meio da travessia. Essa órfã aqui, ela foi lá na metade da travessia, quando era para passar a ponte. Ela quase passou. Não é, Rogers? Quase passou. E voltou para trás. Fala para o seu irmão, porque o quase cansa demais a alma da gente. Ou não cansa? Cansa, querido, cansa. O quase cansa a nossa vida. Diga aí, o quase paralisa o propósito. O quase mata lentamente o nosso destino profético. É isso que o quase faz. Ok? Conclusão. Diga graças a Deus. A pergunta mais desconfortável dessa história não é sobre órfã. O que aconteceu com a bexiga da órfã? Não. A pergunta que mais desconfortável é sobre nós mesmos. Diga, é sobre mim. O que ainda está impedindo você dessa travessia? Para você viver com intensidade na presença de Deus. O que é? E você precisa saber da resposta hoje. O que ainda precisa morrer dentro de você? O que ainda prende o seu coração para você não tomar uma decisão de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Porque Jesus está voltando. O que faz Moabe, que você já entendeu que Moabe é tudo que está lá fora, parecer tão atraente ainda para você? O que tem lá fora que os teus olhos ainda se enchem de desejo? O quê? Ainda mais vocês que já viveram tanto no pecado. O pecado já destruiu tanto a sua vida. E é por isso que você está aqui hoje aos pés de Cristo. Mas aí de repente a sua resposta é, o apóstolo, é que a travessia dói. Dói mesmo. Renúncia dói. Sabe por que muitos casamentos estão acabando? Porque a pessoa caiu de paraquedas dentro de um casamento sem entender que casamento é renúncia. Por quantos anos de casado? 42 anos de casado. Olha a cara dos dois. O que deu certo? Renúncia. Simples. 53 anos de convívio. 40 casado. Quase 50 anos juntos, vendo a mesma cara. Todos os dias. E ele disse assim, ó, a gente trabalha junto. E no dia que a gente fica separado, mas deu uma saudade, sabe o que é isso? Renúncia. Você não casou para ser feliz. Tá louca? Não. É o que a Bíblia diz. Você casou para fazer alguém feliz. E sabe por que tu não é feliz? Porque tu apurrinha a vida dessa mulher e desse homem terrivelmente todo dia. Tu é chato, tu é chata. Falei. Você é uma pessoa desconfortável. E como você é egoísta, alguns são egoístas e outros é egocêntrico. E qual é a diferença dos dois? Tem uma diferença. Depois tu procurar lá no Google e tu vai ver. Um é egoísta, outro é egocêntrico. Aí
Você quer ser feliz a qualquer custo e você quer que o outro te faça feliz. Faça o teu cônjuge feliz. Porque quando você fizer ele feliz, ele vai estar tão feliz que ele vai te fazer feliz. É a dinâmica do casamento. Renúncia. Gente, quando a gente não quer renunciar, dói. Renúncia dói, gente. Porque você quer muito aquela coisa e a pessoa fala, não vou fazer. E você tem que engolir. Deixa eu contar um caso aqui para vocês. Estava eu indo, para Itaquaquecetuba na sexta-feira para ministrar na conferência de mulheres lá da igreja. Aí estava no carro eu, pastora Dai, pastora Tati e pastora Flávia. E aí, conversa vai, a gente contou muitos causos e contou. Desembocou Marcelo naquela viagem, programa de Índia que o apóstolo fez conosco. Eu 40 dias operada da coluna detalhe, pescoço. Uma placa no pescoço com 4 parafusos. 40 dias que era para estar... eu estava fazendo fisioterapia ainda para voltar a mexer os braços. Que eu fiquei sem conseguir mexer os braços. Foi um caos. Estava na fisioterapia ainda. Ele chega lá em casa e diz assim: Lu, nós vamos viajar. Pensa numa viagem maravilhosa. Aí eu falei, viajar? Para onde? Porque eu comecei a calcular na minha cabeça, que o colérico ele já calcula tudo. Para onde? Não vou falar. Eu falei, não vou não. Ó, Lucinha, confia aqui no maridão, Lucinha. O negão aqui, ó, é o cara. Você nunca vai esquecer dessa viagem. Realmente nunca esqueci mesmo. Confia aqui no negão, Lucinha, que você vai ver. Vai ser a melhor viagem que a gente já fez até hoje. Aí eu falei, não, eu não vou arrumar mala. Como que eu vou arrumar mala se eu nem sei para onde vai? Põe maiô, põe biquíni, porque você vai descansar, Lu. Você ama praia, eu vou te levar para praia. Mas não é qualquer praia, não. Não é essas praias que eu já te levei. Não, nada a ver. É para algo muito bom. E eu falei, tá, e quem vai? Dai Marcelo vai com a gente. Eu falei, ô Glória, Dai já organizou toda a viagem. Aí, eu falei, então eu tô tranquila. A Dai é igual eu, então tá tudo certo. Arrumei a mala ali, as coisas e tal. Final de semana inteiro, Lucinha, tá bom. Chegamos na casa do Marcelo para pegá-los. A Dai com a cara desse tamanho. Aí eu falei assim, Dai, para onde é que nós vamos? Ela falou, não sei. Eu falei, o quê? Eu só estou aqui para pegar vocês porque ele disse que vocês iam junto. E eu pensei, a Dai, ela já organizou tudo, hotel e tudo. Não sei. O Marcelo chegou e falou, arruma a mala que o apóstolo convidou a gente e nós vamos. E eu tenho que obedecer porque o apóstolo mandou. Eu estou obedecendo, eu não sei. Eu falei, não, vamos arrancar deles agora dentro do carro. Chegou 6 horas da manhã, eu te acordando para falar, nós vamos. Nós saímos de casa, acho que era umas 3, 4 horas da tarde. Gente, eu não podia passar de 3 horas sentada naquele movimento do carro ali. É um pescoço com placa, ajustando ainda. Sabe que horas nós chegamos? 9 e pouco da noite. 9 e pouco da noite. Do outro lado do planeta. Aí eu cutucando a Dai, tipo assim, e que hotel é que nós vamos ficar? E ele disse que era maravilhoso. Aí ela perguntou, Marcelo, fala onde é o hotel pra gente já ir procurando aqui. Vocês só colocaram a cidade. Que cidade é aquela mesmo? Ilhabela? Não foi Ilhabela, não. Depois, né? Isso. Ok. Aí ele disse assim, não, nós não vimos hotel ainda. Mas não se preocupe. Não, escute. É a cidade mais procurada do litoral norte. Janeiro.
Não, eu já vi a Dai assim, ó, querendo arrancar a cabeça do Marcelo. E eu em choque, em estado de choque. Falei, Deus, não, Deus, não. Eu não vi a hora de sair daquele carro. Aí nós paramos num posto para colocar gasolina, alguma coisa. E aí, eles perguntam lá pro frentista, você sabe um hotel bom? O frentista. Aí ele falou assim, vocês vieram de onde? De São Paulo. Vocês vieram de São Paulo para cá. Vocês não têm noção, vocês não vão achar vaga em lugar nenhum. Aquele lugar é só hotel e pousada, hotel e pousada, hotel e pousada. Mas eram as placas gigantes, o letreiro dizendo assim, não há vaga, 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 não há vaga. Por quê? Porque todo mundo que vem para cá já fez a reserva um mês atrás, 2 meses atrás, 15 dias atrás, 1 ano atrás. Vocês não vão achar. Gente, não, vocês não têm noção. Aí a Dai contando, a gente contando no carro. Aí ela falou assim, gente, naquele dia, a apóstola Lúcia me ensinou o que é ser submissa. Porque se fosse o meu marido, que tivesse, porque o Marcelo estava obedecendo ao apóstolo. Mas se fosse ele que tivesse tomado a frente, tinha acabado com a raça dele ali dentro do carro mesmo. E aquela mulher, a apóstola ficou quieta dentro do carro, assim, ó. Não é que eu estava em choque mesmo. Por quê? Entramos na lanchonete lá, comemos um negócio, entramos no carro e mais 4 horas para voltar para casa. Fui parar no pronto-socorro. Fiquei 1 semana travada, dura. E eu não briguei com ele. Por quê? Porque casamento é renúncia. Ele tentou fazer algo para agradar demais o meu coração e não deu certo. Ele só não soube fazer. Mas ele tentou. Quase. Quase. Que a gente passou um final de semana maravilhoso. Ei! A ruptura dói. A renúncia dói. A renúncia de não brigar doeu literalmente minha coluna ao ponto de eu parar no pronto-socorro. Mas eu falei, não vou brigar com esse homem. Porque ele tentou me agradar. Tudo isso dói. Eu só quero que você entenda uma coisa. As rupturas, as renúncias, abrir mão do que é errado, vai doer. Mas sabe o que é que vai te doer se tu não tomar uma decisão radical? É você ficar no quase. É você ficar dividido entre o santo e o profano, entre o que é certo e o que é errado. Isso vai te doer infinitamente mais. A órfã voltou para aquilo que era confortável a ela, porque a mentalidade dela era de Moabe. Mas Ruth atravessou para um propósito que está registrado até o dia de hoje. Porque Ruth entrou na genealogia de Jesus. Ela entrou. Ruth é da linhagem de Jesus. Jesus nasceu da linhagem de Ruth. Tá bom para você? E toda vez que Deus chama alguém para uma nova estação, Moabe sempre vai querer te puxar para trás. Sempre. Todas as vezes que nós estamos assim, ó, à porta de um grande milagre, Moabe se manifesta, querendo arrastar a gente lá para trás. E a questão é, quem você será nessa história? A pessoa que recuou ou a pessoa que atravessou? Qual é a sua decisão nesta noite? Hoje o Espírito Santo está chamando pessoas para uma ruptura definitiva aqui. Outros, umas rupturas mais light, mas hoje é noite de ruptura definitiva.
Nada de parcial, nada de ficar em cima do muro, nada emocional, nada temporal. Ah, hoje é o culto, está falando, então hoje eu vou. Hoje eu decido. Amanhã é outra história. Não, não é nada temporal. Ok? É definitivo. E hoje Deus está aqui nos confrontando nossas mentalidades, nossos apegos ao passado, os nossos pecados preservados no nosso dia a dia, relacionamentos que nos impedem, as travessias que nós precisamos fazer diante do Senhor, e também está nos confrontando as nossas versões antigas, que ainda governam as nossas emoções. Tudo isso o Espírito Santo está nos confrontando. Sabe por que ele está nos confrontando? Porque existe um destino logo ali, ó. E esse destino ele é muito extraordinário. Mas vai depender da decisão que você vai tomar nesta noite. Ok? E talvez o maior milagre desta noite não seja Deus abrir portas. Que a gente ora muito aqui. Deus abre portas disso, portas daquilo. E talvez hoje o maior milagre não vai ser esse de abrir portas. Porque eu creio que Deus pode abrir portas hoje também. Mas talvez hoje o maior milagre não vai ser isso. Talvez seja Deus fechar definitivamente aquilo que ainda te liga a Moabe. E Deus pode fazer isso. Porque hoje é noite de travessia. É noite de atravessar. Esta é a noite que o Senhor nos preparou. Coloque de pé.